Boa noite, graça e paz. Vamos para mais uma leitura bíblica em ordem cronológica do dia. Hoje vamos ler Jó 10, 11, 12 e 13. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Se você é novo no canal, não esquece de deixar o seu like e se inscrever para ficar por dentro de todo o conteúdo do canal. Então, sem muitas delongas, vamos para a leitura de hoje. Começamos Jó, capítulo 10. Vou me desabafar. Estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes. Dize-me de que me acusas. Tu me criastes. Como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar e em aprovar os planos dos maus? Por acaso tem olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então por que procuras saber de todos os meus pecados? Por que te informas das maldades que cometi? Pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. Vais me fazer virar pó. As tuas mãos me fizeram, me deram forma e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro. Vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizeste com que o meu pai e a minha mãe me gerassem, que me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos e os cobriste com carne e pele. Tu me destes vida e me destes amor, e os teus cuidados me conservam vivo. Mas agora sei que no teu coração tinha este plano secreto. Tu querias me ver se eu ia pecar para depois me negares o teu perdão. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para a minha desgraça. Se levanto a cabeça orgulhoso da minha inocência, tu, como leão, me persegues e até fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando e tu me atacas sem parar como se fosse um exército. Ó Deus, me deixa em paz. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim. Então me deixes em paz. Deixe que eu tenha um pouco de alegria. Antes que me vá na viagem que não tem volta. Antes que vá para o país da escuridão e das trevas. Para o país das sombras e da desordem. Onde a própria luz é como a escuridão. Jó, capítulo 11. Primeira fala de Zofar. Deus o está castigando menos do que você merece. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos respostas? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Você pode descobrir os segredos de Deus? Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Abandone o pecado. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará, e muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Jó, capítulo 12.
Resposta de Jó: eu também entendo as coisas. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvida vocês são a voz do povo, e quando morrerem não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Sou motivo de riso para os meus amigos? Eu que sou honesto, que estou inocente? Eu que orava a Deus e ele me respondia? Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Os animais o ensinarão. Zofar: faça pergunta às aves e os animais, e eles os ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Deus derruba, derrota e destrói. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba, e se ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o engano como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes dos seus ofícios. Ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandezas e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por deserto sem caminhos. Eles andam na escuridão às cegas, tropeçando como bêbados. Jó, capítulo 13. Quero falar com Deus. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com o Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Vocês pensam que podem enganar a Deus? Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas. Se vocês forem justos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como as cinzas, não valem nada. As suas defesas são fracas como torre de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. Fiquem calados, que eu vou falar. Aconteça o que acontecer, estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará. Mas assim mesmo defenderei minha causa diante dele. Talvez essa coragem venha salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Ouça com atenção o que estou dizendo. Escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa. E sei que estou com a razão. Ó Deus, por que me persegue? Mas se Deus disser, quem se atreve a discutir comigo no tribunal? Então terei de me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais e não me faças sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal e eu responderei, ou eu falarei primeiro e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi? De que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como a folha levada pelo vento, por que me assustas? Sou como a palha seca, por que me persegues? Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. Prendes os meus pés com correntes, vigia todos os meus passos e examinas os rastros que deixo no caminho. Assim vou me acabando como madeira bichada, como a roupa comida pela traça.
Muito forte, né? Vemos aqui Jó sendo provado, testado, e em meio a murmurações, né, digamos assim, que ele começa a murmurar, pedir ao Senhor para dar um cabo em sua vida, começa a perguntar ao Senhor por que ele está passando por isso, se ele está em pecado ou não, e chega um ponto que os amigos de Jó tentam de todas as vezes achar culpa em Jó, em todo o sofrimento que Jó está passando. Chega um momento que ele perde um pouco a paciência com os amigos. Por isso é importante, em nosso momento de provação, passarmos somente com o Senhor. Como diz em Mateus 6, nos fechar no quarto, falar com o Senhor, orar, chorar. Às vezes a gente pergunta mesmo ao Senhor, mas tudo tem que ser ao Senhor. Porque se a gente compartilha certas coisas com um irmão que não tem discernimento e sabedoria, eles vão nos acusar, eles vão nos culpar por aquele sofrimento, por aquele teste, por aquela provação. Eu, por exemplo, quando alguém chega perto para me contar alguma coisa, vamos orar, ou eu fico calado, às vezes ofereço um copo d'água, você está comendo, e eu gosto disso. Muitas vezes, quando eu estou passando certas situações, quando eu chego a falar com alguém, eu quero que a pessoa ore comigo, eu quero que a pessoa ore comigo, eu quero que a pessoa fique calada ao meu lado, e muitas vezes a gente fala, nos entristece mais, pela provação, pela tristeza que a gente está passando, pela provação, pela luta que a gente está passando. Se alguém chega falando alguma coisa, a gente acaba ficando mais amargurado e acaba murmurando, né? Por isso é importante. Em casos de momento de provação, é como escola. Você passa sozinho, com seu conhecimento, você e Deus. Você e Deus, para você ser aprovado, né? Então é isso. Nos vemos amanhã, nesse mesmo horário. Depois, se possível, deixa aqui no comentário o que vocês estão achando, o que vocês estão aprendendo, o que a palavra de Deus está edificando vocês, tá bom? Jesus abençoe a vida de cada um. Uma boa noite.